Tô aqui pra começar a falar sobre o primeiro vídeo que eu soltei lá, porque eu queria deixar claro alguns pontos específicos que eu comentei. E pra isso eu fiz uma colinha. Eu tô com um roteiro aqui, eu virei o Zé Roteirinho. Pelo menos no começo desse vídeo vai ser o Zé Roteirinho falando pra vocês, porque teve alguns pontos que deixei passar no primeiro vídeo que eu queria deixar mais claro em específico sobre o que eu queria dizer com aquelas coisas. Pra começar, né, eu fui falar de mim, só que eu acabei falando só do meu trabalho, do que eu fiz. Eu deixei algumas coisas de fora, então eu vou começar voltando a falar de mim primeiro. Eu tenho 27 anos, eu nasci e cresci aqui em Sorocaba, nunca morei em nenhum outro lugar. Eu gosto dessa cidade, cara, eu gosto muito dela. Mais pessoas boas passaram pela minha vida do que pessoas ruins. Então eu nasci e cresci em Sorocaba, 27 anos, eu fiz um mês de curso de Direito, acredite se quiser, e eu fugi na primeira oportunidade que eu tive. Naquela época, com 18 anos, eu não me imaginava passar mais 5 anos dentro de uma sala de aula sentado. Sério, eu só queria viver a vida. A escola, pra mim, teve muitas coisas importantes, mas a maior parte da escola foi um porre, foi um saco. Eu não aguentava mais ficar sentado ouvindo coisa que eu não tinha interesse. E Direito eu comecei a perceber isso também, eu não tinha tanto interesse assim pela área do Direito, a não ser que eu fosse prestar algum concurso público para policial civil, advogado, não sei, alguma coisa assim, mas eu não tinha interesse de fazer nenhuma dessas profissões, então eu abandonei com um mês o curso. Depois de abandonar esse curso, eu tentei fazer eletrônica 2 vezes também. Eu não tinha certeza que na primeira eu não queria, então eu fiz a segunda para ter certeza. Mas foi no Centro Paula Souza, aqui quem é de Sorocaba conhece, é o Rubens de Faria, é uma escola estadual, técnica, né? E é muito boa a escola, os professores são excelentes, eu não tenho o que falar, era só questão minha mesmo, eu não sirvo para eletrônica, eu aprendi muita coisa legal, eu admito, tem bastante coisa legal e interessante que eu aprendi no curso de eletrônica. E aí, depois de eu tentar a segunda vez eletrônica, eu comecei a trabalhar informalmente, como eu falei naquele vídeo, e aí eu virei motoboy. Basicamente é isso. Esse é o Tuca do Soroclã que vocês conhecem. Só antes da gente continuar, deixa eu mostrar essa paisagem aqui pra vocês, olha. Olha este lugar, meu amigo. Pensa na felicidade do garoto quando veio aqui pela primeira vez, totalmente inocente, só achou uma trilha escondida ali, entrou pra ver o que tinha e acabou encontrando esta fauna. Olha só, vê se esse não é um cenário perfeito para gravar um vídeo. Eu não sei ainda qual o take que eu vou pegar, qual o ângulo. Talvez daqui fique bom, eu vou dar uma olhada agora depois que eu terminar de gravar. Porque na onde eu tava pensando em sentar para gravar, tá cheio de mato ali, por causa do mato não vai dar pra fazer a fotografia do local que eu queria, mas talvez daqui fique bom. Aqui parece estar interessante, parece ser um local bonito. É isso, eu acho que eu vou fazer aqui. Passou meio batido quando eu fui falar da parte do YouTube. Eu sempre tive vontade de trabalhar com YouTube, isso é verdade. Desde os meus 13 anos, quando eu acompanhei o canal do Venom, Extreme, Monark, Randall's Plays, o Leon. Esses caras aí, lembra? Então, desde essa época que eu tenho vontade de fazer. Tentei alguns canais, poucas tentativas na verdade. Vídeos de gameplay mesmo, coisa de criança. E eu abandonei logo em seguida. E aí quando eu fui crescendo, ficando maior, essa vontade foi aumentando cada vez mais. Até que eu fiz outro canal que eu consegui atingir 500 inscritos. Abandonei também, porque na verdade era só uma temporada esse canal. E essa foi minha maior experiência com o YouTube até agora. Mas agora é óbvio, a minha maior experiência vai ser com esse canal, porque com esse canal eu vou dar minha vida toda por ele. Que isso, mano, alguém deixou uma moto aqui, velho. Quem é que é o louco que deixa a moto aqui, sem nenhuma supervisão, e desce lá pra subir gravando vídeo aqui? Só pode ter um idiota capaz de fazer isso. Mas também 11 horas da manhã de um domingo, eu acho que mais da metade das pessoas ainda nem acordou, pelo menos aqui em Sorocaba. E sobre a Rússia, eu não sou um fanático da Rússia, eu não tenho nenhuma admiração pelo Vladimir Putin, eu não sou a favor da maneira que eles levam a geopolítica com os outros países. Um exemplo disso, óbvio, é a Ucrânia. Você invadir a soberania de um país, querer conquistar território. É óbvio que tudo isso tem uma explicação política. A Rússia não quer que a Ucrânia seja parte da OTAN, porque assim os Estados Unidos cercam a Rússia, tem toda aquela explicação que vocês já devem ter visto. Mas mesmo assim, cara, você invadir um país do outro, você sempre é o errado. Quem começa a agressão, seja uma pessoa ou um país, vai ser sempre o errado. E eu fiquei tão triste com essa parte porque eu deixei as emoções só falarem. No primeiro vídeo não tinha nenhum roteiro. Só liguei a câmera e comecei a falar. Então eu esqueci de falar coisas legais da Rússia. Eu gosto de alguns filósofos russos, como por exemplo o Dostoiévski. Você já deve ter visto falar sobre o livro dele, Crime e Castigo. Todo mundo fala bem desse livro. Mas é óbvio, ele tem toda a importância histórica. Tanto é que os nomes dele, vez ou outra, aparecem aí na internet mesmo hoje em dia. O Dostoiévski é mais, né? Porque ele é um filósofo e tal, e até hoje as obras dele são influentes aí na cultura, em todo lugar do mundo. E o último, mas não menos importante, o Vladimir Lenin. Esse aí, cara, eu gosto bastante dele, eu tenho que admitir. Ele era um cara que influenciava as massas, né? Óbvio. Ele era praticamente o líder, né? Dos revolucionários na época. Mas o Vladimir Lenin, eu gosto muito da autoridade dele, da figura dele e das coisas que ele representava, né? Mas essas são as inspirações russas de
de personagens históricos russos, né? Mas o ponto é, eu não tenho nenhum problema com a Rússia em questão de país. Agora, quanto à questão diplomática e geopolítica, aí você pega qualquer outro país hoje. Você, por exemplo, você gosta muito dos Estados Unidos, você sonha viajar, ir para Miami, conhecer Las Vegas. Você pode achar a cultura dos Estados Unidos muito boa, e realmente é uma cultura muito mais avançada. Falar inglês é legal, a cultura deles é de boa, mas isso não significa que você concorde com todas as atitudes que o presidente do país teve nos últimos tempos, principalmente nos últimos tempos, né? Então, o Donald Trump, ele também toma medidas que nem o próprio povo dos Estados Unidos concordam. E na Rússia a mesma coisa acontece. Vladimir Putin, ele toma decisões que a maioria do povo não aceita que ele faça isso. Mas é que na Rússia, como eu falei, é um país que é uma ditadura. Você não tem a liberdade de expressão de ir para uma praça no centro de Moscou e começar a protestar contra o presidente. Isso não existe. Você é preso. E a parte que eu falei do vídeo, por isso que as coisas dão certo, o transporte público, as pessoas cuidam, tal, porque lá é uma ditadura. Não, eu não quis dizer isso. Foi mal. Eu quis dizer que as coisas dão certo lá, porque não tem a opção de não dar certo, justamente por ser uma ditadura. Mas aí, você prefere não ter liberdade, mas ter um transporte público decente, uma qualidade do serviço público melhor, mas em troca da sua liberdade, ou você prefere que seja que nem no Brasil? Tudo é meia boca, pra não falar que é uma bosta, mas pelo menos você tem a liberdade de, se você quiser agora, ir no meio da Praça da Bandeira, ali no centro de Sorocaba, e começar a criticar a gestão do presidente ou do próprio prefeito da cidade, você pode. Então é aquela coisa, né? E outros, Estados Unidos também, eles têm um transporte público, pelo menos melhor que o nosso, um pouquinho mais avançado, e não é uma ditadura. Então não quer dizer que só porque é uma ditadura é que as coisas funcionam. Não sei se vai pegar na câmera, eu vou tentar dar um zoom, mas temos companhias aqui. Não sei se vai dar pra ver direito, mas a gente tem espectadores aqui. Que eu tava falando, que eu esqueci de falar da primeira vez que eu tava falando sobre a Rússia, é que minha mãe, ela foi grevista, acredite. Então tá no sangue essa coisa de rebeldia. O que que acontece? Ela trabalhava na fábrica de tecidos de Sorocaba. Ela e mais umas 5, 6 meninas foram as que participaram da greve na época. Tinha muitas pessoas que agitavam na época, muitas trabalhadoras que agitavam, só que no final elas acabavam não indo, e minha mãe ia nessas greves. Ela sofria repressão na época, porque era uma polícia da época da ditadura e tal, e era uma polícia bem repressiva. Acho que ela ficou presa, e quem foi que ajudou ela na época? Yara Bernardi, que hoje em dia eu não sei exatamente que ela é aqui em Sorocaba, mas ela tem um cargo aqui em Sorocaba, eu não quero falar errado. Mas a Yara Bernardi, quem é aqui de Sorocaba conhece ela. Ela ajudou minha mãe nessa época, quando ela trabalhava na fábrica de tecidos. Pode ter certeza que sempre que eu vier fazer o conteúdo aqui, é porque eu quero de coração fazer essa porra, é o meu sonho. Igual ontem, por exemplo. Ontem eu só quis fazer as entregas, não quis rimar pra ninguém, eu não quis gravar nem pro canal. E também de cantar, eu não queria cantar pra ninguém, eu tava de saco cheio. Eu também não quero me obrigar todo dia que eu sair pra fazer entrega só rimar. Então, é isso. Eu chego pro cliente, eu pergunto se ele quer me gravar rimando. Eu vou rimando enquanto eu pego o pedido dela. No finalzinho eu entrego. Naquele finalzinho é a interação entre eu e o cliente. Já que o cliente não vai aparecer, eu proponho: você curtiu? E aí, gostou da música? Nesse finalzinho eu coloco um preto e branco na nossa interação, que foi o primeiro vídeo que eu gravei pro Reels e também pro TikTok. É nessa pegada. Aquele foi um projeto piloto, praticamente. Por isso que eu não tô com tanta pressa de fazer isso. E eu preciso só fazer 2 todo dia. Preciso só fazer 2. Por quê? Eu chego em casa, eu edito um vídeo, posto no dia seguinte e deixo o outro editado pro dia seguinte. Por exemplo, amanhã é segunda, um vídeo pra postar na segunda e outro na terça. Na terça eu já tô trabalhando, eu chego em casa, é nessa pegada. Vamos ver se assim eu consigo levar, porque sempre que a gente tá começando alguma coisa nova na nossa vida, a gente quer entrar com tudo, quer fazer o máximo que a gente pode em um dia. Aí que tá, o segredo tá na constância, fazer um pouquinho todo dia, que você vai construindo uma base sólida. É isso, recarreguei as energias, hoje eu tô aqui com a maior boa vontade pra fazer isso. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir o barulho dos insetos daqui. Mas eu adoro vir em lugar que tem natureza, que tem animais, onde a ação humana ainda não afetou, sabe? Porque hoje em dia você não vê animais, você não vê, só vê aves, porque eles estão no céu. Eu vou gravar hoje para os clientes pelo menos 2 vídeos curtos, e eu tenho uma grande motivação para isso, além desse microfone novo, né? Porque na primeira vez que eu gravei com a Bruna, o microfone tinha acabado de chegar. Agora eu vou pensar nas rimas, pensando em ser 30 segundos, para elas serem engraçadas para os clientes. Sempre que você me vê aí, você vai estar mais disposto a querer me gravar e interagir comigo, se eu for uma pessoa que te traz mais leveza do que uma coisa pesada, sabe? Por mais que esse visual todo seja meio pesado, eu quero te trazer leveza. E outra coisa também, eu escondo o meu rosto pra quê? Pra ser quem eu realmente sou. Diferente de pessoas que você vê por aí, que mostram um rosto e você, na verdade, nunca vai saber na vida real quem são elas de verdade. Mas a grande motivação também é essa. Se liga só no manto, ó.
Final das rimas eu quero sempre abrir esse manto no final. No final das rimas sempre. Uma coisa interessante, quando eu tava esperando o microfone carregar, eu comecei a ouvir uns tiros, cara, acredita? É porque ali do outro lado tem um batalhão, né, que fala de polícia. E eles devem estar treinando tiro ao alvo, mas mesmo com isolamento de som, tudo, dá pra ouvir aqui de fora. É bem do ladinho, é aqui pertinho. E eu tava ouvindo uma sequência, pam, 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 bem baixinho, parecia tipo alguém batendo em alguma coisa. Mas era tiro, cara. E aí eu lembrei, cara, tem um batalhão de polícia aqui. E não eram muitos assim, era em sequência, tipo 4 tiros, só que em sequência. Pam, 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 tipo 4 pessoas dando um tiro, sabe? Só que era bem baixinho, nem parecia tiro, só se você prestasse atenção e relacionar que tem um batalhão ali. Agora eu tenho que fazer minhas entregas. 1 da tarde agora. Tamo junto, fiquem com Deus, hein? Se inscreve aí, deixa o like, tamo junto, falou!